o doutorado em Direito. E nós fazemos parte desta mesa. A Cláudia também faria, mas ela teve problemas de saúde, então não pôde estar aqui, mas está nos assistindo e está aí participando. Boa tarde, pessoal. Não é a quantidade, é a qualidade, né? Por isso que nós somos importantes, porque é a nossa qualidade. Então, muito obrigada por terem vindo hoje à tarde. Cumprimento também a nossa colega professora Cláudia, que está nos prestigiando. Eu vou trabalhar com vocês algumas questões voltadas ao meio ambiente, ao constitucionalismo democrático latino-americano e os reflexos socioambientais que nós temos na sociedade contemporânea. Vocês devem estar se perguntando o que o direito tem a ver com isso, né? Só que toda a nossa sociedade, ela acaba sendo regrada efetivamente pelo direito. Então, qualquer medida jurídica que for tomada vai provavelmente gerar ou um impacto social ou ambiental muito forte. E dentro desse aspecto, eu gostaria de trabalhar com vocês com algumas indagações para posteriormente abrirmos para perguntas. Quando a gente trabalha com a questão do meio ambiente, nós sabemos que a sociedade ela passa e passou por várias transformações, sejam elas tecnológicas, sejam sociais e culturais. Eu diria que hoje nós desenvolvemos a tecnologia, nós nos desenvolvemos tecnologicamente, culturalmente e socialmente, mas isso não nos fez melhores como seres humanos. Porque muitos problemas que nós temos, eles são os mesmos problemas que nós tínhamos na Idade Média. Então hoje a gente parte de um pressuposto de que nós temos essa evolução, mas como seres éticos, como seres morais, ainda nós não evoluímos como deveríamos evoluir. Por que eu digo isso? Efetivamente existe uma contradição na relação do ser humano com a natureza. Ainda se tem a concepção de que a natureza ela é um bem inesgotável, mas todos nós sabemos que ela se esgota e que efetivamente o meio ambiente não precisa do ser humano. Eu diria o seguinte, ele viveria muito melhor sem nós, com certeza. Por quê? Porque efetivamente nós não conseguimos, dentro dessa complexidade de contradição que existe, equacionar a nossa relação com o meio ambiente. Eu me lembro de um vídeo que o Michel apresentou, do Carl Sagan, Um Ponto Azul. Ele é muito interessante, esse vídeo está na internet e vocês poderiam assistir. Vale a pena até para fazer a reflexão da nossa posição dentro da sociedade e dentro do contexto ambiental. Hoje eu diria que nós tratamos a natureza como um objeto mercadológico, porque nós a exploramos, a utilizamos e o que nós damos em troca a ela? Efetivamente nós vemos que existem uma série de desastres ambientais, uma série de problemas ambientais que estão ocorrendo. Quando eu falo em catástrofes, na verdade a gente tem uma série de catástrofes. A gente tem as catástrofes ecológicas, maremotos, tsunamis, mas também eu tenho as catástrofes sociais. Por exemplo, a própria questão das guerras climáticas, das guerras pelas águas, elas não são só catástrofes ambientais, mas são catástrofes sociais, que geram muitos refugiados ambientais e que efetivamente geram muitas pessoas que, na questão de direitos humanos, acabam ficando na deficiência. Tem um exemplo que vocês podem observar que é a Síria. Quantos refugiados hoje a gente tem devido a essas guerras que acontecem? Então aí se questiona efetivamente como é que o ser humano ele consegue equacionar essa complexidade que existe entre ele e a natureza. Hoje também a gente pode observar que existe um processo de privatização do uso do meio ambiente. Então nós privatizamos ele como utilizável, mas não damos nada em troca a ele. E isso é um problema que se tem que observar. E outra coisa que nós precisamos observar é que o meio ambiente ele é um recurso que não é inesgotável, porque sempre se trabalhou com essa ótica. Hoje a sociedade ela começa a ter uma visão diferenciada. Mas aí eu pergunto para vocês, efetivamente agora se precisa dessa visão desde quando nós éramos crianças. Nós não tínhamos a concepção de que o meio ambiente era um recurso inesgotável que se precisava se proteger? Lembra na escola? Lembra do ensino médio fundamental? Todo mundo dizia o meio ambiente ele é esgotável, precisamos proteger. E o que foi feito até agora?
essas alterações climáticas, todos esses problemas, efetivamente é só agora que acontecem? E quando a gente trabalha com o próprio meio ambiente, a questão da desigualdade social e da pobreza, ela também gera impactos ambientais. Eu não tenho só impactos sociais. Sempre que eu tenho desigualdade ou pobreza, eu tenho impactos também ambientais. É só nós observarmos nas nossas cidades os bairros da periferia. Eles não têm saneamento básico, eles não têm uma série de recursos que gera não só o impacto social pelo fato de estarem em questão de desigualdade e pobreza, mas também o impacto ambiental que vão causar ao meio ambiente. Dentro desse aspecto, surgem as legislações. Eu gosto de trabalhar muito com a ideia constitucional, porque a Constituição ela é o nosso ordenamento que serve de base para toda a ordem jurídica infraconstitucional, ou seja, abaixo dela. A Constituição ela não pode ser um formalismo somente normativo. Ela tem que acompanhar todos os processos sociais. E eu diria que a nossa, ela está em defasagem comparada com os colegas latino-americanos. A gente tem uma concepção de importar modelos eurocêntricos, ou seja, importar legislações da Europa porque se acha que elas são perfeitas e que se enquadram especificamente em nossos países. Só que a gente não observa muitas vezes o que está no nosso lado, que são constituições que têm muito mais avanço do que inclusive a nossa. Dentro desse aspecto, eu trabalho com as constituições latino-americanas. Aqui a gente tem a Colômbia, a Venezuela, o Equador e a Bolívia. Mais especificamente, eu vou trabalhar com a questão Equador e Bolívia, que são constituições que rompem com essa tradição eurocêntrica e buscam uma nova visão de sociedade. Quando eu digo de sociedade, não só de sociedade no intuito de sociedade, mas também buscam uma nova visão na questão ambiental. Nessas constituições se dá a possibilidade do cidadão articular, participar das constituições e dar vazão à democracia participativa. Vocês devem pensar, bom, a nossa Constituição tem ideia de democracia participativa? Tem. Eu tenho várias possibilidades. Mas eu pergunto, o que vocês entendem por democracia participativa? E o pior, o que é democracia? Porque o conceito de democracia ele é um conceito muito bonito na teoria, mas na prática nós somos preparados para exercer a democracia? E principalmente nós somos preparados para participar? Quando tem uma audiência pública que vai trabalhar com uma questão ambiental, quantas pessoas vão nessa audiência pública, quantas pessoas participam e efetivamente aquelas que participam, elas sabem o que estão fazendo lá? É muito comum vocês observarem que as pessoas vão dizer para nós, bom, eu não vou participar porque o que eu falar, o que eu fizer não vai adiantar nada. É essa concepção que se tem de democracia participativa. E isso é um problema, porque a democracia participativa, se ela se tornasse eficiente e eficaz, muitos dos problemas, tanto sociais quanto ambientais, poderiam ser resolvidos, porque parte da nossa participação a solução desses problemas. E muitas vezes a gente não sabe como participar. Os próprios conselhos municipais, a gente participa desses conselhos municipais? Ninguém sabe nem quando eles acontecem. E eles são importantes para resoluções de problemas dentro dos contextos locais. Porque a maior parte dos problemas nós conseguimos sanar efetivamente aonde? Dentro do espaço local. E isso é fundamental. Nessas constituições existe um respeito muito grande ao multiculturalismo, ou seja, foram constituições elaboradas a partir da participação dos povos indígenas que existiam nesses países, e essa participação acaba protegendo também os povos indígenas. Eu posso fazer um prospecto com a nossa. A nossa tem um artigo específico para os povos indígenas, artigo 231. Mas e o genocídio que acontece nos povos indígenas hoje? A gente praticamente não fala sobre isso, mas vai chegar a alguns anos nós não vamos ter mais indígenas. A usina de Belo Monte, o que está acontecendo naquela região? Está se fazendo um genocídio dos povos indígenas e ninguém comenta. Quer dizer, qual é o respeito também que a gente tem com esses povos, com essas comunidades tradicionais que fazem parte? E temos também os quilombolas, que muita gente nem fala. No Brasil a gente tem 80 comunidades quilombolas.
ninguém também trabalha com essa questão. Esse constitucionalismo é importante porque, além disso, ele busca a integração dos estados latino-americanos, que vai ultrapassar a ideia de relação econômica. Se busca aqui mais uma visão ecocêntrica e biocêntrica do que uma visão que nós temos da própria ideia de antropocentrismo. E aqui alguns aspectos que eu acho que são fundamentais e que nós, nas nossas constituições, poderíamos trabalhar melhor. A questão do próprio povo ter iniciativa popular na elaboração tanto de leis quanto de emendas, e uma série de prospectos que vão fazer com que haja uma maior participação do povo dentro da tomada de decisões, que é o que se precisa muito. Existe aqui um aspecto na questão do respeito à terra, que se chama Madre Terra, Pachamama, ou também a questão do bem viver, porque existe a ideia de que tem que haver uma ruptura com os países, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, que a gente acaba importando essas legislações. Quando eu trabalho com a Bolívia e o Equador, eles são países que buscam a ideia de que a natureza tem direito. E eles entendem o quê? A natureza como sujeito de direitos. Entender a natureza como sujeito de direitos, e aqui eu trago os artigos que trabalham com a questão. Vocês podem observar que dentro desses artigos existe a referência específica de que a natureza é sujeito de direitos. O que significa ser sujeito de direitos? Percebem a construção jurídica que isso traz, o impacto social e ambiental que isso traz? Nós somos sujeitos de direitos. Ser sujeito de direitos significa ser portador de direitos e deveres, sim, mas principalmente ser portador de direitos e ser tratado como tal. Quando a gente pega no Brasil a nossa natureza, ela é tratada como um objeto, porque ela é um bem de uso comum. Ser bem de uso comum, isso é um bem de uso comum. Ser sujeito de direitos, existe uma outra questão aí. O que isso traz? Na questão de reparação e restituição do dano ambiental. Existe na nossa legislação a restituição natural, a compensação ecológica e a reparação pecuniária. O que se faz? Exemplo típico, São Marta, Minas Gerais. O que se fez? Vai se fazer o quê? Indenizar. A indenização vai trazer de volta as cidades? Vai trazer de volta o meio ambiente? Vai trazer de volta toda a fauna e flora destruída? Não. Quando eu trato a natureza como sujeito de direitos, no Equador, eu tenho a seguinte posição. A natureza tem que ser reparada o máximo possível. Para o indivíduo, eu posso dar a indenização pecuniária, mas para a natureza eu vou sanar ela o máximo possível o impacto causado. Existe o caso, até no Equador, do rio Vincava, onde o próprio estado, o município acabou tentando construir uma estrada e ele acabou represando algumas partes e esses dejetos acabaram numa inundação poluindo. O próprio estado foi obrigado a restaurar a natureza e tecnicamente na forma mais possível do que era antes. O impacto disso é muito grande. Aqui a própria Constituição da Bolívia, que eu acho muito interessante porque ela trabalha o quê? Ela faz referência à garantia de todos os seres vivos, que sejam humanos ou não humanos. E aí se pode trabalhar a própria questão dos animais. Efetivamente, os animais, eles têm que ser tratados como sujeito de direitos ou simplesmente como objeto, como nós no Brasil tratamos? E quando eu tenho como sujeito de direitos, qual é o impacto disso? Existe uma emenda constitucional para trabalhar os animais como seres sencientes, ou seja, seres que sentem. Tratar uma cadeira como ser que sente, ela vai deixar de ser cadeira? Não. Então a questão de eu trabalhar efetivamente com algumas construções como sujeito de direitos, ela é importante depois no reflexo que isso vai trazer dentro da sociedade, seja por impacto tanto ambiental quanto social. E é muito importante isso. É preciso que se mude essa visão, porque eu não tenho que proteger só os seres humanos, eu tenho que proteger todos os seres que compõem esse planeta. Porque efetivamente nós somos uma cadeia sistêmica onde um depende do outro. E eu não posso excluir um para incluir o outro, porque todos precisam ser incluídos nessa cadeia. Até eu sempre me perguntava, por que existem aranhas? Eu as odeio. E elas me odeiam também. Mas aí eu percebo o quê?
Mesmo que eu as odeie e que elas me odeiem, elas são essenciais para a cadeia natural. E é assim com todas as coisas. Todas as coisas que tem na natureza, elas são essenciais para uma cadeia produtiva. E para uma cadeia, que aqui é uma visão antropocêntrica, para uma cadeia o quê? Uma cadeia de preservação. E isso é fundamental. Também na Bolívia, foi publicada a Lei da Madre Tierra. Não sei se eu falo bem espanhol. Certo? Acertei, colegas? E aqui eu preservo esses direitos da Madre Terra. Observem que aqui a comunidade, ela não é só de seres humanos, a comunidade de plantas, animais, micro-organismos, ou seja, tudo que compõe efetivamente a natureza. Dentro desse aspecto, a gente vai observar o quê? Nós precisamos viver em harmonia com a natureza. Isso não se precisa nem falar, porque isso a gente sabe. E quando se trabalha até com a própria Constituição brasileira, observem como nós tratamos o meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente, que é um bem de uso comum do povo. O que quer dizer um bem de uso comum? Vai lá, Michel. São direitos, né? Isso aí. Na verdade, um bem de uso comum é o quê? Um objeto que eu vou utilizar. Aqui se tem a questão do próprio poder público e da coletividade, que é uma responsabilidade que a gente diz que é uma responsabilidade conjunta. O que o poder público faz para preservar o meio ambiente e o que o indivíduo faz para preservar o meio ambiente? É uma pergunta que eu vou deixar para depois a gente poder trabalhar juntos. E preservá-los não só porque eu tenho que preservar o meio ambiente em si, como sujeito de direitos. Eu vou preservar ele para quem? Para gerações futuras. Aqui eu tenho uma ideia de direito intergeracional. Mas eu tenho umas perguntas para a gente pensar. Quando eu digo que todos têm direito ao meio equilibrado, meio ambiente equilibrado, todos quem? Será que quando eu pego aquelas pessoas que vivem em desigualdade social, que vivem em linha de pobreza, essas pessoas efetivamente têm um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Quando a ONU coloca que eu tenho que inserir nas constituições o direito fundamental ao saneamento básico, seria estranho eu observar países hoje com problemas de saneamento básico. A nossa cidade tem problema disso, onde bairros não têm saneamento básico. As nossas comunidades acabam tendo esse aspecto. E aí uma outra pergunta que eu deixo para vocês. Dentro dessa visão que se tem, como é que fica a questão de restituição e reparação do dano ambiental? Vocês acham que a São Marco foi a primeira e única catástrofe ecológica que o Brasil já teve? Essa é uma entre tantas, porque a questão da mineração foi um dos maiores problemas que se tem, porque vários aspectos houve dentro dessa questão. E aqui me vêm algumas perguntas. Uma pesquisa do Programa das Nações Unidas estima que a destruição ambiental causa um prejuízo de 8 trilhões de reais por ano. Então, na verdade, quando eu não preservo o meio ambiente, eu não tenho só um impacto ambiental, eu também tenho um impacto de um prejuízo econômico. A gente tem que se dar conta dentro desse aspecto. Alguns impactos que são, eu diria, mais graves dentro da sociedade até para se pensar. As queimadas. A queimada ela não gera só um impacto ambiental, mas ela também tem um impacto social. Por quê? Como é que eu vou convencer aquele agricultor de que ele não pode queimar? Porque ele já está arraigado na questão simbólica das relações que ele vive, que a queimada faz bem, que a queimada é necessária. Só que a gente sabe que a queimada gera uma série de problemas ambientais, inclusive o próprio aquecimento global. O Brasil é um dos países que tem o maior problema com queimadas. O desmatamento, quando eu tiro mata nativa, seja para usar ela como madeira ou para liberar para a questão da agricultura e da pecuária, quais males que causam? Eu causo o mal ambiental, que é a questão da destruição de toda a biodiversidade, mas eu também muitas vezes causo um mal social, que é a questão de toda a destruição ou a extinção das comunidades indígenas e das sociedades tradicionais. Isso é um problema muito sério. A poluição, seja ela nos seus diversos aspectos, seja a poluição das indústrias ou seja a poluição causada pela própria população, que problemas ecológicos e que problemas sociais eu tenho aqui? A enchente, a chuva ácida, a diminuição da biodiversidade, a destruição da camada de ozônio, a própria questão do aquecimento global são problemas ecológicos. Mas dentro das cidades, quando eu tenho a própria ideia de poluição, qual é o impacto social que isso vai causar? Quantos de nós desenvolveu
rinites ou outros tipos de doença causada pela poluição. Hoje existe uma gama muito grande de pessoas que têm intolerância a determinadas coisas. Por quê? Por que antes não se via isso? Efetivamente é uma pergunta que nós precisamos fazer. Eu trago a questão do desaparecimento de culturas, por quê? Porque a própria ideia da globalização, ela acaba padronizando culturas. E quanto mais a gente destrói a nossa cultura, menos identidade se tem. Porque o que nós somos? Nós somos a construção simbólica da nossa cultura. Cada um de nós é uma construção simbólica das nossas experiências, das nossas culturas. Se nós padronizarmos, a gente vai deixar de ser. E isso eu acho um problema muito sério dentro da sociedade. Aqui eu trago outros problemas que eu diria que são essenciais a serem pensados no Brasil. A questão da exploração de minas, pedreiras, a questão da exploração do petróleo, qual é o impacto que isso tem? A própria questão do pré-sal, que é uma discussão que se faz no Brasil. A construção de barragens, túneis e estradas, que até ontem na palestra o professor Adir Heck e o Edvando colocaram a questão de cidades sustentáveis. A construção de estradas de malha viária é um dos nossos maiores problemas. E como é que fica a questão da economia e da política dos países? E aqui outros problemas, eu diria, o pior é a escassez da água. Preparem-se, daqui a alguns anos vão ocorrer várias guerras por causa da água. E já está acontecendo, a gente já tem experiência de muitas guerras efetivamente vindo por causa da questão da água. Bom, mas aí eu penso, eu levanto os problemas, mas quais são as possibilidades de solução que se tem para esses problemas? Porque pensá-los não basta. É preciso tentar viabilizar alguma solução. Mudança de uma nova racionalidade, o Henrique Leff, nos vários livros que ele tem um muito interessante que é a racionalidade ambiental e o outro que é a ecologia, capital e cultura. Vale a pena serem lidos. Ele trabalha com a ideia de uma nova racionalidade. E a nova racionalidade significa o quê? Existe uma cadeia onde os países, até ele coloca isso, eu acho muito interessante, os países do norte sempre vão explorar os países do sul. E os países do sul sempre vão precisar ser explorados para manter o país em desenvolvimento. É preciso romper com essa racionalidade e que todos tenham que observar que tem que haver o crescimento de todos os países. É estranho a gente pensar que existe desigualdade social no século XXI, vocês não acham? É estranho pensar que tem alguém que passa fome. Não precisa ser de partido X ou Y, ter ideologia político-partidária para saber que a coisa está na nossa cara. Será que precisa política pública para dizer que o meu irmão passa fome? E que ele precisa de ajuda do Estado? Se eu tenho poder, se eu delego poder ao Estado, ele não teria que resolver esse aspecto? É uma coisa a ser pensada, e isso parte de uma mudança de racionalidade. Eu entendo que a própria ideia de democracia participativa ela é importante. Por quê? Mas ela tem que se tornar eficiente e eficaz. A gente tem que saber o que é participar e como participar. Não basta participar por participar. É necessário entender o que vem a ser a ideia de participação. E a própria ideia de políticas públicas ambientais. Só ler bem, a política pública não resolve todos os problemas, mas ela é um instrumento, desde que eficiente e eficaz, para resolver uma série de problemas ambientais. Não só ambientais, como problemas sociais. Eu diria que os nossos colegas latino-americanos, eles têm ideias de legislações muito melhores do que os modelos eurocêntricos que a gente acha que são importantes. Essas constituições, elas são os exemplos disso. Quando eu mudo a minha ideia constitucional, eu mudo toda a minha legislação infraconstitucional. E alterando, o impacto social e ambiental também vai mudar. E a ideia de cooperação social, porque nós não somos único e exclusivo, mas nós precisamos cooperar. E isso é a questão primordial que se tem que ter. A humanidade precisa entender que ela não é um ente isolado, ela precisa cooperar. A gente precisa entender que nós não somos únicos e exclusivos, mas a gente precisa cooperar. Mesmo porque ninguém consegue viver sozinho. Se eu não consigo viver sozinho, a ideia de cooperação ela tem que ser efetivada dentro da sociedade. Muito obrigada, agradeço a atenção de vocês. Depois eu só coloquei algumas ideias para a gente fazer efetivamente um debate e eu aguardo o debate de vocês.